vivendo hoje o 9º dia da novena em preparação para o nosso padroeiro Santo Antônio. Estamos vivendo também o 10º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje exorta a cada um de nós: o Deus em que nós acreditamos é o Deus da vida, o Deus da libertação. Também, hoje nós temos aí uma temática própria para esse 9º dia. E certamente a bênção logo mais será aí pelos nossos viúvos e viúvas, indo de encontro com aquilo que a primeira leitura e o Evangelho de hoje vem apresentar a cada um de nós. O tema de hoje: Santo Antônio, Consolador dos aflitos e força para os que sofrem e vivem desanimados. Precisa de uma colinha, né? Mas o importante é que nós realmente possamos, assim, a partir da temática de hoje e também da liturgia de hoje, poder resgatar o grande valor da nossa fé. A primeira leitura que nós ouvimos, no primeiro livro de Reis, mostra para nós a visita do profeta Elias a uma viúva de Sarepta. E é interessante que a visita que Elias faz à viúva acaba causando nela um impacto. Imagino assim, a presença do profeta acaba criando no seu interior um desconforto. E ela pergunta para ele: viestes à minha casa para me acusar dos meus pecados? E como consequência, matar o meu filho? Percebam aqui, tanto a viúva quanto o profeta, eles estão diante de uma realidade muito difícil. Alguém morto, principalmente um jovem. E como é comum de todos nós, qual que é a atitude da mãe frente ao filho morto? Tristeza, desolação, querendo achar um culpado e, acima de tudo, se culpando. Porque ela diz assim: o pecado que eu cometi é a consequência do castigo. E em contrapartida, o profeta se mostra muito seguro, cheio de esperança e tranquilamente comprometido com a libertação. Ele pega o filho, o morto, leva para o andar de cima e diz para Deus: olha, até a viúva está zombando de mim, porque ela diz que eu fui quem matei o seu filho. E aí então começa a rezar, invocar a Deus sobre aquele jovem. E a leitura diz que por 3 vezes ele faz a oração e impõe a mão sobre esse jovem. E como consequência, Deus restaura a vida desse jovem. E ele pega esse jovem e desce para o andar térreo e a entrega para a sua mãe. E a mãe fica feliz, dizendo assim: agora eu acredito nas tuas palavras. Olhando assim, meus queridos e queridas, é importante a gente entender um pouquinho do cenário bíblico. Por quê? Para a realidade da primeira leitura e também do Evangelho que nós vamos partilhar, a viúva não tinha a segurança que ela tem nos dias de hoje. Porque a mulher ainda não era emancipada. O único provedor do sustento da casa era o marido. E, perdendo o marido, consecutivamente, ela estava também condenada a morrer. E justamente tanto a primeira leitura quanto o Evangelho, ele vai assegurar para nós que era um filho único, ou seja, era a única esperança de vida para esta mãe. Aí então nós vamos entender o verdadeiro sentido do seu sofrimento, não simplesmente por perder alguém da família,
mas era a sua própria vida que estava sendo colocada também em jogo. E valeria a pena a gente perguntar: como é que nós nos portamos diante dos desafios de nossas vidas? Alguns, assim como eu, já perdemos os nossos entes queridos, filhos, pais, irmãos, alguém próximo de nós. E como é que a gente acolhe? Ou então, perdemos o nosso emprego, ou então, de repente, algumas coisas que nós tínhamos planejado não deram certo. Como é que nós nos comportamos diante destas realidades? O grande convite do profeta Elias continua muito novo a cada um de nós. Deus não é a causa da morte. Deus não é a causa da desgraça. Deus não nos condena pelos nossos pecados, mas é o Deus da vida, é o Deus da libertação. Claro, o ser humano, na sua liberdade, de repente ele faz escolhas erradas, e como consequência, vem a dor, vem o sofrimento, vem a doença e tantas outras realidades que nos afligem. A segunda leitura, carta de São Paulo aos Gálatas. É interessante que Paulo, ele continua, partindo aí da leitura do domingo passado, reafirmando o seu compromisso em anunciar o reino de Deus. E hoje, ele vai dizer assim, principalmente para a comunidade da Galácia, mas continua válido a todos nós, dizendo assim: o evangelho que eu venho anunciar não é concedido por nenhum homem, mas é concedido pelo próprio Jesus Cristo. Aí ele fala: vocês até têm razão de não acreditar em mim, porque em determinado momento da minha vida eu persegui a igreja de Jesus. Mas olhem para o meu itinerário, o meu esforço. No momento oportuno, ao ser alcançado por Jesus, eu me tornei um com os apóstolos, anunciei em Damasco, anunciei também em Jerusalém, passei alguns tempos ainda na Arábia e convivi por 3 anos com o apóstolo Pedro. Ele fala Cefas, mas nós sabemos muito bem que é Pedro. E além de Pedro, eu ainda convivi com o Tiago, aquele que era próximo de Jesus. Talvez, traduzindo para a nossa vida hoje, meus irmãos e minhas irmãs, o anúncio do reino, ele continua sendo uma proposta oferecida a todos nós. Claro que de repente, em alguns momentos nós vacilamos, nós não demos um testemunho devido, mas, assim como Paulo, o convite continua muito novo. O que nós podemos fazer da nossa vida a partir de agora? Qual é o testemunho que nós precisamos dar aonde nós estamos? Na nossa família, no nosso trabalho, no nosso ambiente de convivência? Porque Jesus precisa de muitos trabalhadores e cada um de nós somos convidados a sermos esses trabalhadores. E o evangelho de hoje, nós ouvimos que Jesus está indo para Naim. E é interessante que Jesus está com uma comitiva. Ele, os seus discípulos e também os seus seguidores. Mas o que acontece quando Jesus chega à porta da cidade? Ele encontra uma outra comitiva que está carregando um defunto. E São Lucas diz assim: era um jovem, filho único. E como consequência não diferente da primeira leitura, a mãe está desesperada. Percebam, 2 comitivas que se encontram. Jesus vê a mulher chorando, sente compaixão dessa mulher e chega até ela e diz assim: não chores. Olha que bonito, não chores. E toca o defunto, o caixão, e diz assim:
jovem, eu te ordeno, levanta-te. E diz o evangelista que no mesmo momento o jovem se levantou. E como consequência disso, todos ficaram assustados. Tanto os que seguiam Jesus, quanto aqueles que seguiam também o defunto. E aí então eles exclamam em alta voz: um grande profeta apareceu no meio de nós, e Deus se lembrou do seu povo. Talvez, olhando para a nossa vida, meu irmão e minha irmã, perceba que as duas comitivas são realidades muito presentes na nossa história hoje. E como é que nós podemos detectar uma em relação à outra? Na comitiva de Jesus tem vida. Na comitiva de Jesus tem alegria. Na comitiva de Jesus tem esperança. Na comitiva de Jesus tem persistência. O contrário disso, na comitiva do defunto tem tristeza, tem desesperança, tem sofrimento. Valeria a pena a gente perguntar: em qual comitiva nós estamos? Qual que é a situação que nós estamos vivendo neste momento? Mas não importa. Se eu estou na comitiva de Jesus, louvado seja Deus. Continue cantando, sorrindo, acreditando na vida. E o contrário disso, se eu estou na comitiva da viúva, do morto, o grande convite de Jesus para nós nessa noite: eu te ordeno, levanta-te. E talvez fazendo jus ainda, esse grande convite do Evangelho de hoje para nós, o documento de Aparecida, que nós imagino que conheçamos, escrito em 2007, ele vai dizer assim: todos aqueles que fazem a experiência de Jesus, eles não conseguem viver na apatia, eles não conseguem mais ser tristes, desanimados, mas são pessoas alegres, pessoas que acreditam na vida e ao mesmo tempo lutam para que o mundo seja melhor. Eu imagino assim: mais um ano nós estamos aí, nos encontramos para celebrar a festa de nosso padroeiro Santo Antônio. É motivo de louvor, é motivo de alegria, é motivo de agradecer tudo aquilo que nós conseguimos conquistar ao longo desses quase 365 dias. E se nós, porventura, não conseguimos atingir o nosso ideal, se de repente perdemos alguma coisa importante ao longo desse percurso até aqui, o grande convite de Jesus: renove as suas esperanças. A festa do nosso patrono não deve ser um momento de tristeza para a comunidade, porque a vida, ela se renova. Para nós que acreditamos em Deus, a nossa vivência, ela não se resume a essa realidade terrena. Estamos aqui, mas na perspectiva da vida eterna, que é a razão de nossa fé. E eu imagino assim, tanto a primeira leitura que apresenta para nós o defunto, quanto o Evangelho, quantas pessoas que não estão mortas-vivas, às vezes de pé, às vezes enxergando, às vezes escutando, mas espiritualmente estão mais que mortos. E aí o grande convite de Deus para nós nessa noite: não continue nesse caminho de tristeza, não continue nesse caminho do vazio, não continue nesse caminho que te leva à morte eterna. Termino a nossa reflexão dessa noite dizendo assim: vocês, nós, somos mais que especiais aos olhos de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, sinta-se visitado, não simplesmente pelo profeta Elias,
mas pelo próprio Jesus. É aquele que não tem medo de tocar em nós. Percebam aqui, Jesus rompe as barreiras legais. Era impensável para o judeu tocar em um defunto, porque tocar em um defunto o tornaria impuro, incapaz do serviço ao altar. E Jesus rompe a barreira, ou seja, ele vê a tristeza no rosto daquela mãe e sente compaixão. E eu imagino, da mesma forma, a cada um de nós nessa noite, Jesus não tem medo de tocar em você. Jesus não tem medo de fazer morada no nosso coração, mesmo quando nós estamos numa situação de pecado. Mas uma única coisa Ele espera de nós: regeneração, renovação, disposição, coragem, ousadia. Não tenhas medo. Eu te ordeno, levanta-te. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Agora, com muito entusiasmo, nós vamos renovar a nossa fé. Creio que